Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Hoje nós estamos celebrando na sexta-feira, estamos aqui meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 15, 14 e 15 para ser mais sincero. Interessante que nesse Evangelho os fariseus questionam por que a comunidade apostólica não faz jejum. Também hoje nós estamos aqui olhando para a realidade do mundo, lembrando do nosso compromisso de rezar pela paz no mundo. Vamos rezar pela paz na Ucrânia, lembrando que ontem houve um encontro, houve um momento de armistístico, né, que o pessoal usou, o termo é esse, onde vai criar um corredor, onde os civis, os inocentes poderão passar, depois eles continuam a guerra de novo, como diz o povo aí. Na verdade, esse momento é para o povo respirar. De acordo com os especialistas, os historiadores, os cientistas políticos, o Putin esperava um pouco menos de resistência, a palavra mais não entra. Queria uma facilidade, achava que era fácil entrar na Ucrânia. E ele está vendo que não é bem assim, que o povo ucraniano tem fibra, que o presidente ucraniano é comediante, mas não é palhaço, e no fim da história toda, a briga está feia e o povo sofre. De acordo com as informações, já morreram mais de 2.000 pessoas e entre essas pessoas também há crianças. E de acordo com outra informação, nós temos naquela região 7 milhões e meio de crianças correndo perigos. Alguém vai me dizer, mas também temos que olhar a Palestina, temos que olhar o povo do Afeganistão, o povo do Iraque, o povo do... Resumindo, não, mas a gente tem que olhar também, sim, para esse outro lado, para a Palestina, para o Afeganistão, para o Iraque, para os conflitos étnicos na África, mas também não podemos esquecer desse conflito lá na Europa, o conflito na Ucrânia, onde você tem ali um corre-corre e um desespero, porque há um perigo muito grande do uso de armas nucleares, e nós sabemos claramente o que acontece se tivermos armas nucleares. Ontem de ontem, o embaixador japonês na ONU dizia sobre as consequências, eles lembram até hoje das consequências da arma nuclear do ano de 45, quando os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas que foram vítimas do armamento nuclear. Nós temos que tomar esse cuidado. Ainda olhando para esse contexto, mesmo a gente às vezes falando só da guerra, não podemos esquecer Petrópolis. Petrópolis ainda está nessa fase aí precisando de recuperação, precisando de ajuda. Então vamos esquecer, sobretudo, o povo mais pobre de Petrópolis, o povo que perdeu tudo, o povo que já não tinha nada e perde tudo. Também vamos lembrar que estamos num tempo de pandemia, tempo da Covid, já chegamos a morrer 1.000 pessoas por dia no Brasil, e aquilo que eu falei ontem sobre o carnaval, não se assuste se por acaso nós tivermos daqui a 15 dias outro crescimento, escalada monstruosa da questão da Covid-19, mas é aquilo que eu sempre oriento: quem puder, fique em casa; quem não puder, tiver que trabalhar, lembre de usar sempre a máscara, também de usar o álcool em gel, sempre se cuidar para poder cuidar de quem você ama. Hoje faz exatamente 13 meses que nós perdemos nosso emprego. A gente primeiro quer agradecer a todos os amigos e amigas que são solidários, aqueles que colaboram, que rezam, que me indicam o trabalho, que esses 11 meses, toda semana pelo menos recebi um não de presente. São 13 meses, desculpa. São 56 semanas que pelo menos um não por semana eu colecionei. Sem contar os outros que tentaram me dar golpe, tipo a empresa que me mandou ir fazer entrevista no endereço, no número num local que ela não existe. Mas são coisas que acontecem e nós não podemos nunca esquecer disso. Também nós queremos lembrar a todos e a todas que a realidade do desemprego no Brasil, de acordo com alguém me falar, não, agora com esse governo o desemprego diminuiu. Quem sabe sou eu que estou passando pelo desemprego, e eu e mais alguns brasileiros, são apenas 14 milhões. Bom, Deus nos ajude, vamos nós lembrar do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, como nós falamos, é o capítulo 9, versículo 14 e 15 do Evangelho de Mateus.
E a primeira leitura na missa de hoje, quem for na missa, primeira sexta-feira do mês, primeira sexta-feira da Quaresma, a famosa sexta-feira de cinzas, leituras de Isaías 58, 1 a 9. O evangelho de hoje nos ajuda a compreender as comparações de Jesus quando ele fala sobre a questão do remendo novo, né, em pano velho, ou quando ele fala sobre o vinho novo em odres velhos. O interessante é que esses dois versículos vêm logo depois desse versículo de hoje, e os discípulos de Jesus são questionados por não jejuarem. Com a vinda de Jesus, começa um novo tempo no reino de Deus, começa um novo tempo para a humanidade. Nós éramos prisioneiros do pecado, agora temos a chance de encontrar a libertação. Os fariseus e saduceus, aqueles homens e mulheres que viviam naquele contexto, escravos do ritualismo, escravos das práticas da antiga aliança, escravos de uma liturgia, aquele famoso cristão que pergunta se está na Bíblia ou não está na Bíblia, aquele famoso cristão católico que vê se está no catecismo ou não está no catecismo. A novidade de Cristo não se limita a adaptar as velhas formas de culto, mas sim a forma de mudar toda a veste. Não adianta, eu já ouvi isso de um pastor protestante, é uma frase que eu ouvi, não adianta você se tornar católico, praticante e continuar frequentando os mesmos lugares que você frequentava, é você colocar remendo novo em pano velho, ou você virar protestante, evangélico, e você continuar com as mesmas práticas. A novidade de Cristo envolve um rompimento com um pano velho, com a veste velha, com aquele homem velho, como diz São Paulo Apóstolo, e novamente arrebentar o odre velho. Há um novo começo. Neste discurso, aqui no texto de Isaías, o profeta pretende alertar, animar o povo para que ele tenha autenticidade na sua vida e que o povo possa viver verdadeiramente um jejum, não apenas um rito figurativo, não apenas uma normativa da lei. Indica também que a falta do jejum é a prática da justiça. Né? A prática da justiça. Você tem que fazer essa ligação, a justiça e o jejum. Por isso que o profeta bate pesado. Não adianta eu ser um religioso, praticante, frequentar a missa, rezar, comungar, confessar toda semana, se eu não praticar a justiça. O profeta traz esse contexto. O povo que estava voltando do exílio, o povo que estava todo entusiasmado, esperança, cheio de ideias, mas a dificuldade do povo era compreender como fazer a vontade de Deus. Eles queriam aquele culto emocional, aquele culto ritualístico, aquele culto apenas para dizer que era congresso. Ontem, lá no Facebook, eu escrevi falando dos padres. Aí eu falei padres mesmo, não tenho medo de falar não. Hoje eu posso falar à vontade. De padres que transformam suas missas em shows. De padres e pastores e também bispos, por que não? Que transformam o seu trabalho pastoral em empresa. Se preocupam em cumprir as normativas, pagar taxa, pagar isso, pagar imposto, pagar, comprar isso, comprar aquilo, e esquece de viver o pastoreio. O profeta alerta para isso, e o profeta condena profundamente a injustiça social. O culto, ele não pode estar de um lado e a solidariedade com os pobres em outro lado. Caso contrário, nós estaremos fazendo uma prática idolátrica, uma prática de fé estéril, sem sentido. As manifestações exteriores de conversão, você que vira evangélico, pega a Bíblia, bota embaixo do braço, bota um terno e uma gravata, você que é padre ou é pastor, bispo, você que é leigo, que faz questão de ostentar uma Bíblia, porque você ser católico, ostentar uma Bíblia, uma cruz, eu estou confundindo as coisas, uma cruz no peito, ou você que faz questão de mostrar quem você é, olha, eu sou católico, e bota lá, estaca, bota um texto no carro, faz isso, tudo rito externo, quando na verdade tem que partir do rito interno. E aí o profeta Isaías faz uma alusão, o profeta Mateus faz uma alusão ao profeta Isaías, quando ele fala que ele quer misericórdia, né, com os pobres e oprimidos. Ele deixa claramente lá o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, quando Jesus fala sobre quem vai entrar no reino dos céus. Eu tinha fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. E ele afirma claramente que o verdadeiro jejum não é aquele jejum externo, mas um jejum que consiste em praticar a justiça, a caridade, praticar a vontade de Deus
pois torna a expressão de amor. E é por isso que nesse evangelho que Jesus está nos apresentando, aqui em Mateus 9, versículos 14 e 15, Jesus critica a prática do jejum farisaico. Essa prática do jejum, vamos fazer jejum que o Papa mandou, agora fazer jejum pegar a Ucrânia, vamos todos nós. Não é apenas isso. Por sua vez, o verdadeiro culto em relação a Deus é sem falsidade. Não adianta eu vir aqui para a rede social pregar, falar, ir na missa, ler na missa, pregar na celebração, ir nos cultos, se minha vida não estiver um culto, aquilo que Padre Fábio de Mello fala nos seus CDs, juntar o altar o altar da oração com o altar da vida. Deus não se agrada do individualismo. Ontem me perguntaram o que eu achava da guerra da Coreia, da guerra no caso lá de Israel, o que eu achava da guerra na África, o que eu achava da guerra não sei mais aonde, e por que eu estou me importando com a guerra da Ucrânia. Nós criamos desculpas para poder escolher lados. O tempo da Quaresma é um tempo propício para percorrermos os degraus da caridade evangélica. O tempo da Quaresma é um tempo de perguntar: eu sou contra a guerra na Ucrânia, também sou contra a guerra em Israel com os palestinos, também sou contra a guerra na África. Envolve, sobretudo, o tempo da Quaresma, eu li ontem lá no Facebook, e a gente lembrou muito bem isso, quando dizia que a ordem de Jesus era amar o próximo, lá em Mateus 19. O problema é como se aproximar do próximo, como viver esse amor ao próximo, a regra do ouro, a regra da caridade, a regra do Antigo Testamento. Jesus, ele não muda nada, ele apenas aplica. A gente ainda entra nesse contexto quando Jesus coloca todo o sentido do primeiro grau ser a caridade. Ou seja, vou fazer o jejum, mas eu vou pegar aquele dinheiro do jejum e vou transformar em alimentos para os pobres. O jejum não tem que ser apenas um jejum figurativo ou apenas um jejum daquilo que nós podemos ver. Eu conheço um padre que durante o período da Quaresma ele não toma Coca-Cola. Conheço uma outra família, um outro amigo, que durante o período da Quaresma eles não bebem cerveja. Eu conheço uma outra família que durante o período da Quaresma eles reduzem profundamente o uso da internet, o uso do telefone celular. Segundo a verdade é que o jejum, a gente sempre liga, aqui os fariseus ligavam muito ao alimento, porque o alimento gera um prazer. E tem até uma frase de um cidadão nordestino, que eu não lembro o nome, que ele dizia: o único prazer que o pobre tem é encher o bucho. Se esse prazer for tirado, qual o prazer que o pobre tem? O interessante é que amar ao próximo é algo complicadíssimo. O mandamento de Jesus, do homem ao próximo, é um mandamento que envolve, sobretudo, amar também a si mesmo. Amar as nossas atitudes no sentido de viver aquilo que nós amamos. Não rogo só por estes, Jesus lá em João, mas rogo também por aqueles que virão depois. O interessante é que nós olhamos para o evangelho de hoje, quando os fariseus criticam lá os apóstolos, nós ficamos presos somente no jejum. Nós jejuamos as coisas que nós temos. Por exemplo, eu tenho outro conhecido que agora com o tempo da gasolina, eu acho que o jejum dele é meio vantajoso para ele. Ele não usa tanto o carro durante o período da Quaresma. Jejuar é tornar as coisas sensíveis, é sentir o apelo do outro, sentir a fome. Tantos irmãos e irmãs, tantos trabalhadores que estão desempregados, fazendo jejuns e jejuns forçados para não passarem necessidades extremas. A nossa responsabilidade não seja talvez resolver o problema do país, mas talvez com o jejum nosso tentar compreender a pobreza e a miséria que o outro passa. A memória e a realidade da paixão de Jesus, quando torna-se um humano, quando ele vem ser um de nós, é para de fato nós também olharmos profundamente como nós podemos ser igual a Deus. Jesus, quando vai para a cruz, não é um rito externo para ser visto, mas é uma entrega total de amor. A gente, quando vai fazer o jejum, quando vai fazer uma oração, não pode ser um rito externo apenas, ou quando vai dar esmola, mas tem que ser um ato de amor. Por isso, Jesus, lá em Mateus 9, 13, ele diz essa frase antes dessa questão
da briga do jejum, ele diz claramente: prefiro misericórdia ao sacrifício, citado lá em Isaías. A sua paixão, o seu amor pela humanidade nos leva a essa extrema entregar-se na cruz por amor. A caridade e a solidariedade que Jesus traz para nós envolve, sobretudo, a gente tentar compreender. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo não é você simplesmente ir para uma missa ou para um culto e ir lá desabar no choro, na emoção. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é deixar conduzir pelo Espírito que aparece. A gente vai ver agora no domingo da Quaresma. Vamos ver na Quaresma agora, nesse domingo que vem. O Espírito conduziu Jesus até o deserto para que ele fosse ser tentado por Satanás. Amar o pobre, amar o pequeno, amar os excluídos, rezar pela paz. Nós somos todos irmãos. Mesmo aquele que não é batizado também é filho de Deus. Não podemos trabalhar com fariseísmo hipócrita, querendo limitar a ação de Deus a meia dúzia. Explicar o jejum verdadeiro, o jejum autêntico, é explicar como que Deus age em nossa história. Ainda nós não deixamos invadir pela vontade de Deus, pela vontade que Ele tem de nos levar para com Ele. Jesus, quando nos convida e quando Ele fala que não pode jejuar quando o noivo está presente, isso é bem claro que o jejum não é um rito para ser visto. Interessante que a Quaresma, que esse tempo que nós vivemos, as 3 pedrinhas que nós aprendemos no sentido pleno, que é a caridade, é a esmola e o jejum, ela envolve a gente também começar a entender que não é só na Quaresma que somos chamados isso. A renúncia que Deus, nosso Pai, nos convida, não pode ser um peso. Não pode ser algo que seja para ser visto. Não pode ser, jamais deve ser apenas um gesto externo. O jejum cristão consiste em se abster de alimentos. Consiste, sobretudo, também de abster-se dos desejos e de valorizar o ódio, o conflito. Sobretudo, consiste também de você reconhecer que se Jesus foi capaz, nós também seremos capazes. A sua preferência por Jesus, a sua referência, a nossa referência por Jesus Cristo tem que ser pelo Jesus crucificado, o Jesus Cristo condenado, o Jesus Cristo que fala lá em Mateus 25, versículos 31 em diante, quando ele fala sobre eu estive preso e foste me visitar. Não essa teologia do armamento, da arma na mão para poder atirar, para poder se defender. Não essa teologia que fala que é pró-vida somente até a página 2. Depois disso, você fala, não, agora pode. Eu sou contra o aborto e sou a favor da pena de morte. Ambos são assassinatos. Ambos estão tirando oportunidades. O evangelho de hoje, quando Jesus questiona os fariseus, ele questiona a nossa prática. Ele questiona as nossas atitudes. Nós que queremos, às vezes, colocar em nossos carros, em nossas casas, em nossos espaços de vida, símbolos religiosos para ostentar, quando, na verdade, esse símbolo ele tem que estar intro, não extra. Ele tem que estar a partir da realidade. Muitos que usam símbolos religiosos em nome da religião cometem os maiores pecados e as maiores injustiças. Por isso o profeta Isaías hoje nos questiona. Bom, eu paro por aqui, lembrando a todos e a todas que estamos ainda vivendo a fase difícil do desemprego. Alguém me chamou a atenção já, eu vou continuar repetindo isso. Infelizmente eu não tenho como repetir outra coisa. Ah, você não pode falar que está desempregado há 13 meses e você não pode falar. Eu não posso falar, então eu falo o que aqui? Bom, eu paro por aqui e deixa Deus nos ajudar. Deus sempre nos ajuda, mas nós temos que fazer nossa parte. E olhando sempre para o modelo de Jesus, olhando sempre para o projeto salvífico do Cristo Senhor. Também nós queremos entrar em comunhão com aqueles e aquelas que estão passando pela Covid-19, aqueles e aquelas que são vítimas da violência urbana, aqueles e aquelas que passam por toda a dificuldade da doença. Sexta-feira é dia da paixão, é dia de meditação. E nessa quaresma nós somos convidados também a meditar sobre o papel da educação. A educação em nosso país tão vilipendiado, tão maltratada, tão ignorada pelo sistema
está aí sendo formado. Deus nos abençoe e nos ajude. A campanha da paternidade nos convida a uma reflexão sobre a educação. Temos aí os momentos, exercícios quaresmais, quase que não saiu. A Via Sacra. Quem puder, não deixe de fazer uma Via Sacra, deixe de participar de uma, meditando assim as dores e a paixão do Senhor. Fiquemos com Deus. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Fique com Deus sempre rezando nesta comunhão. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Música